E rapaziada, tudo certo? Faz tempo que eu não posto vídeo aqui, né? Bom, eu tava há um tempinho aí meio fora, né? Tava postando algumas coisas relacionadas ao meu trabalho. Eu fui muito confrontado mesmo a voltar a falar diretamente sobre Jesus aqui, realmente ser aberto sobre o que Cristo tem feito na minha vida. E esse é um vídeo sobre isso, sobre as coisas que aconteceram em relação a eu ter apagado no meu Instagram. Então, bora lá. Então, deixa eu começar com uma pergunta. Você já postou alguma coisa e ficou checando o celular toda hora pra ver quem curtiu? Eu fazia isso e eu dizia que não ligava, mas ligava. Aí eu pensei, desde quando o meu humor depende de um algoritmo? Gálatas 1:10 diz: busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? E o Instagram é basicamente um sistema de aprovação pública. Mesmo com poucos seguidores, que é só a minha bolha social, eu estava preso nisso. Nunca tive muitos seguidores, nunca tive de muitas pessoas me assistirem, mas era a minha mentalidade. Mesmo com pouca gente vendo, eu vivia basicamente numa vitrine. Pensava no ângulo, pensava o que postar, pensava se aquilo ia render alguma coisa. Mas o mais sutil, eu comecei a ver minha vida como um formato de postagem. Mateus 6 fala justamente sobre uma vida no secreto. E eu comecei a perceber que quase nada ficava realmente no secreto. Sempre tinha a possibilidade de aquilo virar um conteúdo, virar post. E quando existe vitrine, existe performance. Mas o que realmente me confrontou de verdade foi uma conversa que eu tive com um amigo meu. Eu dizia que usava o Instagram pra falar sobre Jesus, postar aqueles stories com devocionais lindos assim, com uma canequinha de café. Não que isso seja errado, por favor, mas tava fazendo aquilo não pra Deus, mas simplesmente por postar alguma coisa, pro meu Instagram não ficar vazio. Eu dizia que usava o Instagram pra falar sobre Jesus, mas no meio dessa conversa eu me perguntei, se eu realmente quisesse falar sobre Jesus, eu não postaria um story de 15 segundos, eu faria algo mais profundo, algo que fosse explicar mais sobre quem Cristo é e sobre o que ele fez na minha vida. E aquilo me desmontou, porque um story é rápido, passageiro, superficial. E sendo muito honesto, é confortável. É muito mais fácil você postar uma frase, um versículo, sua Bíblia amontoadinha ali com o salmo em específico, ao invés de você mostrar a sua cara e falar sobre Jesus. Aí vem a pergunta, eu tava evangelizando ou simplesmente alimentando meu próprio ego? Porque existe diferença entre alguém que fala sobre Jesus e alguém que simplesmente quer ser visto por falar sobre Jesus. E isso é muito sutil. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. O Instagram, ele não é pecado. Pra mim não é pecado. Mas pra mim, naquele momento, não estava sendo uma coisa saudável. Romanos 14 fala sobre consciência. Sobre coisas que não são erradas em si, mas sobre coisas que podem não ser boas pra você. Então eu simplifiquei, apaguei, sem anúncio, sem drama, sem nada. Sem detox de 30 dias, simplesmente apaguei. E foi uma coisa que eu me peguei pensando, cara, eu tô com medo de apagar o Instagram ou de perder minha eternidade? E cara, se seu dedo coça pra apagar o Instagram, isso já é um sinal que você deve apagar. Porque muitas vezes, quando eu ia pra apagar o Instagram, eu ficava pensando em deixar minha conta ali, não mexer na minha conta, ou só simplesmente apagar o aplicativo e não fazer mais nada. Porém, eu sempre voltava para aquele lugar onde eu pensei que estava sendo liberto. Porém, aí entra uma parada, domínio próprio. Provérbios 25:28 diz: como a cidade com os muros derrubados, é assim quem não sabe dominar-se. Então, eu ceder ao desejo de continuar com o meu Instagram estava sendo literalmente eu cedendo ao meu instinto, a minha carne, pra permanecer daquela maneira que eu tava. Com o mesmo ego que eu tava, com a mesma mentalidade que eu tava antes. E cara, pra falar a verdade, o Instagram não é necessariamente pecado. Porém, se ele tá dominando a sua mentalidade, se ele tá controlando os seus sentimentos, mano, não pense duas vezes em apagar. Não pense duas vezes em esperar demais para se livrar daquilo que tá no seu coração gerando pecado. Novamente dizendo, o Instagram não é pecado, mas se dentro de você ele tem algum controle, se em você ele controla a maneira que você se sente, a maneira que você se vê, a maneira que você vê os outros, cara, está totalmente fora do que a Bíblia diz. A gente tem que ver as outras pessoas com os olhos de Cristo. A gente tem que se ver como Cristo nos vê. O Instagram não estava somente mexendo com os meus sentimentos, mas estava mexendo com a minha maneira de viver. Estava mexendo com aquilo que Cristo aponta que é certo. Então logo se isso mexe com minha concepção sobre as pessoas, sobre mim mesmo, e não sendo usado para falar sobre Jesus, não sendo usado para espalhar aquilo que Cristo diz sobre os outros, ou sobre mim, ou sobre ele mesmo, cara, então não serve de nada. A palavra diz que é melhor você arrancar sua mão e jogar fora, porque vale mais a pena você ir pro céu sem um membro seu do que seu corpo inteiro lançado no inferno. Então de verdade, eu espero que você tenha sido tocado por essa palavra, para você realmente pensar se você está sendo escravo disso ou se você está usando como uma ferramenta para espalhar o evangelho. Porque de verdade, para mim não está funcionando dessa maneira. Se eu realmente quero falar sobre Jesus, se eu realmente quero espalhar o evangelho da maneira certa, na minha concepção,
novamente acentuando isso, o Instagram é sim uma ferramenta, porém mesmo uma ferramenta, ela pode ser usada para muitas coisas que não são do reino. Mas pelo menos para mim, a melhor maneira de falar sobre Jesus, sobre espalhar o evangelho, é aqui. Eu falando diretamente com você. Eu falar diretamente com a pessoa que está aí do outro lado que você é amada por Cristo. Você é encontrada por Ele. Ele te vê, Ele te conhece, Ele te deu uma nova identidade. Então não deixe um algoritmo, não deixe cliques, coisas que simplesmente não existem, ditarem quem você é aos olhos de Cristo. E eu acho que é isso. Muito obrigado, rapaziada, de verdade. Faz muito tempo que eu não posto nada aqui, né? Eu espero trazer mais vídeos aqui pra vocês. Falar sobre esse amor que me encontrou. É a coisa mais satisfatória que existe. E também a liberdade que a gente tem pra falar sobre Cristo aqui no YouTube. Falar sobre Cristo no Brasil. Cara, a facilidade de falar sobre Jesus é tão grande, porém a gente se prende tanto a coisas tão banais. Mas enfim, muito obrigado por assistirem. Deixe seu like, compartilhe se fez sentido pra você, ou se fez sentido pra uma pessoa, se Deus tocou seu coração no meio dessa palavra, te fez lembrar de uma pessoa. Enfim, muito obrigado de verdade. Comenta sobre o que você achou. Aqui eu quero que você seja o mais sério possível. É isso, rapaziada. Fui!